O senador Randolfo Rodrigues, a nossa reportagem colheu dele um depoimento, ele que é senador pelo estado do Amapá, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai ouvir o que ele falou agora. Daqui a alguns instantes nós vamos ouvir essa manifestação do senador Randolfo Rodrigues, ele que é líder do governo no Congresso Nacional, senador pelo estado do Amapá, um pernambucano, ele que está sempre dando entrevistas em nome do governo, é um dos mais entusiastas. Agora a gente tem no gatilho, vamos ouvir o que disse o senador Randolfo Rodrigues. Hoje, todos que são comprometidos com a democracia brasileira, aqui tinham que estar juntos, reunidos e abraçados. Faltar a ausência no ato de hoje é algo lamentável e me faz questionar o comprometimento de alguns com a manutenção do Estado Democrático de Direito, visto que a democracia continua sob ameaça. As mesmas ameaças existentes que resultaram na evasão do 8 de janeiro continuam, lamentavelmente, presentes na vida brasileira. E por isso que é necessário, no dia de hoje, reafirmar os valores da democracia brasileira. Paulo Loyola, quero te ouvir sobre essa manifestação do senador Randolfo Rodrigues. Ele está lamentando a falta de algumas pessoas no evento. Acho que o senador Randolfo está correto em lamentar algumas ausências. De fato, isso enfraquece um pouco esse processo, por mais que tenha sido dado aí a justificativa de problema de saúde, como o colega Rouça aqui lembrou muito bem. O Lira vem de uma base mais conservadora e isso muito possivelmente pesou nesse processo. E aí eu quero trazer aqui uma pesquisa da Quaest comparada em relação ao ano passado, e é essa aqui minha grande preocupação, e é por isso que eu volto a dizer que a gente não pode fazer de um processo de pacificação um processo de apagamento. Por quê? Imediatamente após os atos do 8 de janeiro, foi feita uma pesquisa no ano passado que detectou uma reprovação de 94% da população quanto aos atos. Um ano depois, essa reprovação passa a ser de 89%. Ou seja, nós temos hoje mais pessoas aprovando este processo do que tivemos imediatamente após os atos do ano passado, e reside exatamente aí a minha preocupação. Se estamos todos aqui tão preocupados com a nossa jovem democracia, deveríamos estar sendo mais coerentes e mais assertivos e menos preocupados com quem ganha e mais preocupados com quem perde. Financiadores, mentores intelectuais deste processo, servidores públicos que compactuaram para que o 8 de janeiro acontecesse, precisam ser punidos de maneira exemplar para que jamais na nossa história algo parecido possa se repetir. Alessandro Azzoni, eu quero te ouvir também a respeito dessas ausências no dia de hoje, uma celebração em que todos os ministros de Estado foram convocados pelo presidente Lula, então não tem folga para ministro de Estado, todos eles têm que estar lá. Nós vamos ter a participação não só do presidente, mas de muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive ministros aposentados. A gente vê por essa imagem, por exemplo, alguns deles ali. Nós estamos vendo ali o ex-presidente da República, o presidente José Sarney, também nessa imagem, o próprio presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, que é a autoridade máxima do Poder Legislativo, fazendo ali o Poder Legislativo estar representado. Alguns outros ministros de Estado aparecem nesta imagem também. E aí alguns governadores não compareceram, o próprio presidente da Câmara e o senador Randolfo, que é o líder do governo no Congresso, fala que é lamentável a ausência de alguma dessas pessoas. Alessandro Azzoni. Kobayashi, acho que na questão dos governadores, cada um está com a sua agenda no seu estado. Eu acho até que não é um evento ainda nacional para que você possa se deslocar para lá. Você tem as suas atividades dentro do seu estado, então retomada, problemas internos, chuvas, criminalidade, eu acho que muitos tiveram essa questão. A única que eu faço menção é o Arthur Lira. O Arthur Lira ele já vem com desconforto, com muito desconforto desde da promulgação da reforma tributária. Você percebia que era nítido naquela apresentação da reforma tributária que o presidente do Senado estava conduzindo e ele estava com uma expressão facial de muito desgosto. Porque ele foi um grande protagonista, porque uma coisa é você pegar 94 senadores e outra você pegar 513
deputados e tentar fazer um texto base. Então, eu acho que o grande articulador nesse sentido foi o Lira, que teve uma menção muito grande. E a participação dele hoje, ele ficaria sentado ao lado do presidente do Senado, como na mesa de honra, e teria uma parte do discurso, mas o protagonista seria o presidente do Senado. Mais uma cena de desconforto para o Lira. Então, eu acredito que esse posicionamento do Lira mostra uma questão de desconforto nesse posicionamento, que aparece o Pacheco com muito mais glamour nesse sentido. A explicação dele, procurei quase todas as explicações, são muito genéricas, ainda pelo Twitter, que agora é o X, né? Então ele coloca muito antagônico a sua justificativa num ato tão importante que ele deveria estar presente, que ele é o presidente da Câmara dos Deputados. A gente está vendo aí nessa imagem agora, ao vivo, o presidente Lula se dirigindo, portanto, para o início da cerimônia, nesse local em que ele, acompanhado de alguns ministros, do próprio presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, alguns ministros da Suprema Corte, se dirigem ali a uma dessas obras que foi restaurada, que foi danificada no dia 8 e se tornou restaurada exatamente para este evento de hoje. Estão ali com a placa, provavelmente de reinauguração ou algo do tipo desta obra, o presidente Lula com um lado e do outro lado o Rodrigo Pacheco, que estão fazendo ali a reinauguração desta obra agora restaurada, uma obra que foi danificada nos atos do dia 8 de janeiro. Portanto, este é o ato que marca a abertura deste evento. Na imagem, os três poderes representados pelo presidente da República, pelo presidente do Congresso e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A gente via há pouco uma imagem do público ali presente. O local está tomado por pessoas, está totalmente lotado de pessoas que estão ali para acompanhar este momento. Agora eles se dirigem ali a um livro, imagino que seja uma réplica da Constituição, um exemplar da Constituição Federal, segurada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, o senador Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, presidente do Senado e do Congresso, o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vemos na imagem ali, acompanhando-os, o próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o espaço todo repleto de pessoas que vão passar a acompanhar, a partir deste momento, este ato nominado de democracia inabalada, que reúne esses representantes dos três poderes da República, da sociedade civil, do próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados do Brasil, muitas outras entidades ali representadas da sociedade civil, e eles agora caminham provavelmente para o início do evento. Na imagem, o presidente Lula, acompanhado pela primeira-dama, muitas pessoas registrando este momento. Ali nós vemos vários celulares filmando, tirando fotos, a imprensa também presente registrando este momento que marca o primeiro ano dos atos do dia 8 de janeiro. É uma celebração à resistência da democracia, se assim a gente pode falar. Não há muito o que se celebrar, na verdade o que há é para se lamentar, que foram exatamente aqueles atos que depredaram o patrimônio público, o patrimônio tombado, as sedes dos três poderes da República, e o evento acontece nesse momento no Congresso Nacional, às 15 horas e 25 minutos neste momento, aproximadamente o mesmo horário em que se iniciava a invasão nos prédios dos três poderes da República há exatamente um ano atrás. Muitas pessoas saudando ali o presidente da República. Nessa imagem a gente vê o ministro da Fazenda Haddad, o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Na imagem também passou o ministro Flávio Dino, agora ministro da Justiça, licenciado, de férias, e que em fevereiro tomará posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, vez que já foi indicado e aprovado em sabatina no Senado Federal, e agora chegam ali as autoridades para o início dessa cerimônia. Nós estamos vendo todos eles se aproximando ali do local em que provavelmente será o palco, a tribuna em que todos eles discursarão
pelo menos as principais autoridades discursarão a respeito deste primeiro ano dos atos do dia 8 de janeiro. E sobre isso vai falar com a gente agora o André Anelli, nosso repórter que está lá no local. André Anelli. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Isso mesmo, Kobayashi, boa tarde para você novamente, a todos aqui ligados no Linha de Frente da Jovem Pan. Acabei de conversar agora há pouco aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados com o então presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do 8 de janeiro, deputado federal Arthur Maia. Ele fez um comentário de que não cabe a ele julgar, então, aqueles parlamentares que acabaram não marcando presença aqui nesse dia de hoje, mas acabou destacando que a CPMI, na avaliação dele, fez um bom trabalho, acabou pedindo o indiciamento de todos aqueles que, na avaliação da comissão, tiveram algum tipo de envolvimento ou responsabilidade pela depredação que ocorreu aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também no Supremo Tribunal Federal. Em relação ao não pedido de indiciamento de militares, Arthur Maia disse que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito considerou que não foi comprovada até então a atitude, a influência direta de militares e que por isso não deveria haver esse pedido de indiciamento. Ele defende então o relatório, os pedidos de indiciamento como equilibrados e apropriados para punir todos aqueles envolvidos então nos atos de vandalismo, depredação aqui nos prédios dos três poderes.